E o banco alemão Deutsche Bank fez um relatório com as perspectivas econômicas para 2025. E o capítulo que trata o Brasil tem o seguinte título: Dilma II, o retorno. Sim, o banco alemão está comparando o governo Lula III com o Dilma II, que foi simplesmente, até então, o pior governo petista. E ao que tudo indica, se continuar neste ritmo, talvez o Lula III seja o pior da história neste século, conseguindo a façanha de ser ainda pior do que o Dilma II. Isso ainda não aconteceu, mas para o Deutsche Bank está caminhando para. É sobre este relatório preocupante do banco alemão sobre o nosso país que eu vou repercutir no vídeo de hoje. E aqui eu vou começar por esse vídeo, onde o jornalista da CNN dá uma introdução sobre esse assunto. Na sequência, eu vou pegar a própria reportagem em texto da CNN, que traz mais alguns detalhes sobre este relatório do Deutsche Bank. Começando aqui pelos comentários da bancada. Ótimo. Ô, Naka, tem uma outra apuração, estão me dizendo aqui, sua super interessante, segundo uma avaliação de um banco alemão, Deutsche Bank. O terceiro mandato do presidente Lula tem cada vez mais a cara do segundo mandato da Dilma Rousseff na economia. Fernando Nakagawa, como é esse contexto, hein? Tainá, olha, esse é um relatório, uma avaliação dura. Foi divulgado esse relatório ontem aos clientes do banco que investem em mercados emergentes. É um relatório anual que avalia as perspectivas dos grandes mercados. E no capítulo destinado ao Brasil, o título é Dilma III. Reloaded, Dilma III, o retorno. Os economistas do Deutsche acham que o governo Lula está tomando uma trajetória muito parecida com aquela do segundo mandato de Dilma, que é o quê? Aumentar os gastos públicos para conquistar o apoio do eleitorado mais pobre, inicialmente, com o aumento lá do Auxílio Brasil, no governo Bolsonaro ainda, para R$600. Isso foi mantido no governo Lula, e agora com a ampliação da tabela do imposto de renda, a faixa de isenção para R$5.000. Segundo o Deutsche, o governo Lula quer atrair o eleitorado mais pobre, com o Bolsa Família, e o começo da classe média com o imposto de renda. Resultado disso para o Deutsche Bank vai ser mais inflação, uma economia instável, com menos credibilidade, piora das contas públicas, um dólar mais caro e mais juros. Ou seja, é a repetição do que a gente já viu, pelo menos na visão dos economistas do Deutsche Bank, que é o maior banco da Alemanha. E o que mais me irrita no PT é o seguinte: eles são curtoprazistas, ou seja, o Lula está preocupado apenas com a eleição de 2026. Então, quando agora ele vai aumentando a dívida do Estado brasileiro, fazendo medidas populistas, no curto prazo, ele cria a sensação para as pessoas de que elas vão ganhar no curto prazo. O problema é que daqui poucos anos essa conta chega, e quem paga a conta de governos incompetentes no campo econômico sempre é a população. Os mais pobres, classe média alta, elite, todo mundo vai pagar a conta. Então, se eventualmente o Lula não se reeleger em 2026 ou o seu poste, e Deus queira que isso não aconteça, quem assumir em 2026 vai pegar um país com as contas quebradas. E aí, o brasileiro que tem memória curta vai culpar o governo que vai ser eleito a partir de 2026. E para finalizar, eu quero trazer a própria matéria escrita da CNN tratando desse assunto, né, do Deutsche Bank. Né? E aqui no subtítulo, já bem preocupante: Banco alemão prevê que a economia brasileira deve crescer menos que 2% em 2025. Inflação ficará perto de 5% e a taxa Selic pode chegar a 14,5%. Aqui eu quero pegar os trechos que eu acho que vale a pena repercutir. A equipe liderada do diretor do Deutsche Bank em Nova York cita que o Brasil é um dos países mais vulneráveis entre os emergentes, diante das dificuldades no crescimento e reformas fiscais. Aspas, a estratégia do governo de expandir as transferências para a classe média gera riscos fiscais, maior inflação e moeda mais fraca.
Quem paga a conta, quem se ferra mais, sempre quando a gente está falando de inflação, de juros nas alturas, são os mais pobres. Porque a classe média, a elite que consegue juntar capital, que consegue guardar um dinheirinho, quando o juros está nas alturas, joga lá numa renda fixa e o dinheiro vai trabalhando sozinho, sem esforço nenhum. É o tal do rentismo que o Brasil sempre foi caracterizado, né? A risco quase zero, você tem lá uma rentabilidade excelente para não fazer nada, deixa simplesmente o dinheiro trabalhando por você. Só que isso só é possível fazer quando você consegue, no final do mês, ter economias para investir. Esta não é a realidade da maior parte da população brasileira. Os pobres nem sequer fecham o mês. Falta dinheiro. O carrinho de compra no supermercado está cada vez mais vazio. Então, inflação, juro nas alturas, moeda mais fraca, atinge em cheio aquela fatia da população que o PT jura amar e jura defender. É irônico, não é? Mas isso é clássico da esquerda na América Latina. Mas seguindo. Para o Banco Alemão, o pacote fiscal divulgado na semana passada indica que o atual presidente favorece o aumento das transferências para atingir a classe média às custas da sustentabilidade fiscal e da inflação. Diante do cenário, o Deutsche prevê que a economia brasileira deve crescer menos que 2% em 2025. E, ao mesmo tempo, a inflação deve operar fora da meta, com um aumento de 5% no próximo ano. Parece o governo da Dilma, sempre era fora da meta, né? O Guido Mantega conseguia fazer cada coisa assim impressionante. Para o Banco Alemão, a dívida pública deve alcançar 90% do PIB até 2027. Para reagir a esse cenário de mais inflação e falta de ancoragem das expectativas, o Banco Central terá que reagir. Para o Deutsche, a taxa Selic deve chegar a 14,5%. E aí o que vai acontecer? O Lula vai dar chilique. Eu tô curioso até para ver, porque o Campos Neto vai sair agora. E vai assumir a presidência o Galípolo, indicado pelo PT. E o Galípolo já sinalizou que ele não vai ser um aventureiro no Banco Central. Então vai ter que subir a taxa de juros para conter, né, o estrago que esse governo tem promovido na economia, principalmente ao não fazer um ajuste fiscal decente. E aí, obviamente, como o PT nunca tem culpa de nada, o Lula nunca tem culpa de nada, vão culpar o presidente do BC. Só que agora, o presidente que eles indicaram. Aí vai ser um pouco mais constrangedor. Aspas. Historicamente, a inflação e câmbio no Brasil têm sido intimamente associados à política fiscal. O aperto de 7,25% em 2013 para 14,25% em 2014 seguiu o fracasso fiscal durante o governo Dilma, quando superávites primários de 2% do PIB deram lugar a déficits primários que atingiram 3% do PIB quando a economia afundou em 2016. Pessoal, a gente não pode ter memória curta. Isso foi o que a Dilma legou quando foi chutada do poder. A gente conseguiu ter uma situação com o governo petista da Dilma, que era o seguinte: a gente tinha recessão, com juros nas alturas e desemprego. Era um caos generalizado. Não é possível que as pessoas tenham se esquecido disso. E o Deutsche Bank está comparando este terceiro mandato de Lula com o segundo da Dilma, que foi o pior. Só para vocês terem noção. Dilma, o retorno. O relatório faz outra comparação do desempenho econômico do atual governo. Para os economistas do banco, o governo Lula tem sido uma combinação de políticas baseadas na demanda para aumentar a popularidade. Para as classes mais baixas, o governo estendeu o Bolsa Família e vários outros programas sociais. Ao mesmo tempo, impulsionou o crédito à classe média e ao empresariado por meio do BNDES e de outros bancos públicos, citam os economistas do banco. Diante desse quadro, o banco cita que podemos ver uma fração da expansão de mais de 10% do mandato de Dilma. O Banco Alemão cita ainda que o próximo ano será crucial para o futuro da economia e dos mercados, porque as coalizões políticas se formarão em torno dos candidatos mais promissores para as eleições presidenciais de 2026. Então, pessoal, é isso. Não dá para sonhar grande quando você tem um país governado pelo PT. E não dá para fingir espanto, principalmente aqueles que fizeram L. Vocês se esqueceram do Lula 2, do Dilma 1, do Dilma 2. Não é possível que vocês tenham memória tão curta para ter votado de novo nesse cara. Estamos afundando economicamente. O povo no geral, está perdendo poder de compra.
Hoje, com a mesma quantia que você fazia, enchia um carrinho de supermercado no começo do ano, você já não enche mais. Aliás, com a mesma quantia em dinheiro, cada vez mais os carrinhos no supermercado estão ficando vazios. Quem é classe média, quem tem grana, põe a mão no bolso e coloca um pouco mais de dinheirinho para completar o supermercado. O pobre não consegue. O pobre não consegue. É irônico, né? Justamente um partido que diz se preocupar tanto com os pobres, né? Com aqueles que precisam mais do Estado. Na verdade, o Estado petista está tirando o poder de compra porque está uma zona, uma várzea fiscal o nosso país. É isso, pessoal. Coloquem nos comentários o que vocês acharam desses assuntos que eu trouxe, se concordam ou não com as minhas observações e o porquê. Se gostaram do vídeo, compartilhem. Compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, pra gente sair da bolha. Várias pessoas que fizeram L já se arrependeram. Só que não necessariamente esse contingente de arrependidos votarão em algum candidato da direita em 2026. E que eu espero, inclusive, que seja o Bolsonaro. Então eles podem, de repente, anular, não ir votar no dia. Então a gente tem que trazer essa galera pro nosso lado, pro lado da direita. Então, os conteúdos que vocês gostam, não só do meu perfil, no geral, de pessoas que têm um viés mais à direita, um viés mais conservador, o conteúdo que vocês julgarem importante, deixem um like para aumentar o engajamento e compartilhem, porque não basta o outro lado ter se arrependido. A gente tem que convencer que o nosso lado, o lado da direita, é o melhor, inclusive para a economia. Então, vamos divulgar conteúdos da direita, porque isso vai fazer toda a diferença em 2026. E os convido também a me seguir em todas as redes sociais. Em todas elas, eu estou como Vinícius CFP82. Aqui em cima, em vermelhinho, tá o meu username. Em todas as plataformas, vocês me encontram desta maneira. Dado o recado, até o próximo vídeo.